Olá, meu nome é Natália, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar com vocês de uma queixa muito comum, que é eu entendi, mas eu não estou sentindo. O que está acontecendo? Faz sentido, racional, sei, pensei, mas não consigo, né? E aí eu quero começar dizendo que isso é muito comum mesmo, assim. Eu acho que acontece com, sei lá, 100% das pessoas. E aí, antes disso, lembrando o que é que eu faço. Eu sou psicóloga e trabalho ajudando pessoas a encontrarem alívio da ansiedade, manejando sentimentos de culpa, vergonha e autocrítica. Então, para falar dessa questão do sentir diferente de pensar, vamos lá tocar em alguns pontos. Primeiro é isso, normal, acontece com todo mundo, é um caminho mesmo. E aí eu quero trazer para vocês uma coisa assim bem didática, de uma explicação um pouco de como funciona o nosso cérebro. Esse é um modelo do Daniel Siegel, que é o cérebro da palma da mão. Eu uso muito esse modelo no meu consultório, eu uso com as minhas filhas também, facilita muito algumas comunicações, que fala sobre, usa a mão como um modelo do nosso cérebro. Então, tá aqui, mãozinha, cérebro. Essa parte aqui seria esse lado mais mecânico, instintivo do nosso cérebro. Alguns chamam até de cérebro reptiliano, mas essa nomenclatura já não é muito aceita e não faz mais tanto sentido, porque nossa espécie não evoluiu dos répteis, nós nunca passamos por essa fase, Mas a gente tem essa parte mais básica. Aí a gente tem o dedão aqui, que é o sistema límbico, que é essa parte mais emocional. A gente pode chamar de cérebro emocional mesmo. E os dedinhos aqui, que são o córtex, o córtex que é o cérebro mais racional. Paul Gilbert, acho que no livro dele, quando ele fala que a evolução ela não tem borracha, tá? E o nosso cérebro, apesar de fantástico e maravilhoso, ele também é complicado e rudimentar, que é outra expressão que ele usa muito, the tricky brain, o cérebro traiçoeiro, pode ser uma tradução possível. Então, muitos dos nossos conflitos e dificuldades vêm da interação dessas duas mentes mesmo, porque a gente já tinha essa mente emocional instintiva e com a evolução a gente ganhou essa capinha aqui, fantástica, que nos ajuda a ter pensamentos abstratos, planejar o futuro, que nos ajuda a desenvolver a linguagem. Só que tudo trabalha junto, não tem uma área que é melhor que a outra, tá? Eu acho que é importante entender isso, porque senão a gente fica assim, eu tenho que estar sempre aqui na minha mente evoluída. Não, tudo é importante, aqui você come, faz cocô, respira, então assim, aqui, na verdade, você não vai achar isso menos importante, E as emoções são, alguns chamam também de cérebro social, elas têm um papel muito importante na nossa vivência como espécie e espécie social. Então, tudo é importante. Mas o que acontece? Aí eu vou dar a minha cara para isso um pouco, como é que eu interpreto, que nenhum neurocientista me mate, ainda bem que a minha audiência ainda é pequena. Eu gosto de falar com os meus clientes que aqui é a linguagem da alma. Ela não é aquilo que se comunica com essa parte nem sempre é o que se comunica com essa parte. Então, assim, vai fazer todo sentido para você. Coisas como, eu sei que eu não tenho culpa porque o meu avô está doente. Eu sei que eu não fiz nada para o meu avô estar doente, mas eu sinto culpa. Então, eu sei, mas eu sinto diferente. E aí essa é uma comunicação complicada e que eu quero, assim,
Não vou te dar nenhuma fórmula, porque fórmula não existe, mas eu quero refletir um pouco aqui com vocês sobre como a gente pode começar a acessar essa comunicação, né? Linguagem da alma e linguagem racional. Veja aqui que eu já mudei de neurociência para literatura. A primeira coisa é, se eu entendo alguma coisa, isso já é uma abertura de caminho, tá? Então, eu estou tentando olhar para a câmera, só que a minha câmera não fica exatamente no lugar onde eu me vejo, tá, gente? Eu recebi esse feedback, só queria explicar. Se eu entendo, já é um passo, já é uma coisa boa. Não é assim, eu entendo e não faço nada, eu não consigo nada. Não, é difícil, é diferente, são caminhos diferentes, mas já é uma aproximação. Às vezes, o que eu vou conseguir fazer é entender, porque assim, essa outra parte da minha mente, este dedão aqui, não só não funciona a partir dos mesmos processos racionais, como também guarda um monte de memórias e sensações, que onde a gente percebe essas memórias e sensações? No nosso corpo. Então, o corpo, e a gente entender e sentir, perceber o nosso corpo, é um caminho importante para a gente conseguir fazer essa comunicação. E eu não acho assim que mente e corpo são coisas separadas, está tudo junto, mas a gente vive numa cultura que incentiva, superestimula esta linguagem aqui, né? Este processo aqui, racional, e não estimula que a gente entre em contato com esses processos mais físicos e emocionais. Então, eles ficam mesmo cada vez mais inconscientes, né? Mas sem a gente perceber. Por isso que tem tantas pessoas, e no consultório também isso chega muito, que tem muita dificuldade de entender o que sentem, tem dificuldade de dar nome às emoções, porque aqui está tudo muito mais claro, mas quando chega aqui eu não tenho referência, né, do que está acontecendo. E aí tem muitas formas de a gente trabalhar isso dentro de um processo terapêutico. Então, indo para o corpo, a gente vai percebendo quais são os sinais do nosso corpo quando a gente tem alguma determinada emoção ou pensamento, né? O mindfulness às vezes ajuda nisso, mas aqui não vou falar de mindfulness porque é uma das possibilidades só. Mas tem coisas bastante simples que você pode fazer, como quando você começa a sentir um desconforto, parar e prestar atenção no que o seu corpo sente, sem julgamento, ou tentando suspender o julgamento por um tempo. Então, quando eu sinto desconforto, quando eu estou com raiva, se você conseguir dar o nome para a sua emoção, né, eu sinto calor, eu sinto soco no estômago, eu sinto aperto no peito. Como é que é a minha raiva? Quando eu sinto tristeza, também eu sinto, né, uma falta de energia, uma vontade de cair. Quando eu sinto alegria, o meu corpo faz assim, eu me sinto motivada e eu quero, né, caminhar. Então, aos poucos, não necessariamente você vai ter essas respostas todas, né? Mas aos poucos ir fazendo esse contato. Você pode ter um caderno em que você escreve isso. Né? Quanto mais distante é essa sabedoria para você, de ouvir o próprio corpo, mais útil é que você faça esses registros. E mais útil é olhar sem julgamento. Mas por que eu sinto dor no joelho? Eu estou sentindo isso. Não entre neste caminho agora. No porquê. O porquê pode ser uma forma, pode acabar sendo uma forma muito à mão de invalidar o que está rolando.
Ai, por quê? Mas eu não deveria estar sentindo isso, não faz o mínimo sentido. Não vamos buscar sentido ainda, né? É uma forma de comunicar com o seu corpo, porque esse canal mais fluido com seu corpo, sensações e emoções, é o que ajuda esse contato do conteúdo racional com agora eu sinto. O que é isso? Não sei se ficou claro também o que é isso. Teve já alguma coisa que você ouviu a vida inteira, por anos, e um dia você falou assim, entendi. Né? Como aconteceu, talvez, em parte, comigo, esse final de semana a gente teve formação do módulo, segundo módulo de terapia focada na compaixão, e aí num exercício eu sabia, eu já tinha visto em várias terapias a minha forma de fazer coisas pelas pessoas. Faço coisas pelas pessoas como forma de me sentir parte, de me sentir importante, de me sentir valorizada, de achar que de que as pessoas vão achar que a minha companhia é legal e importante. Eu sei disso há anos, trabalho em terapia, eu vejo claramente. Mas num exercício que rolou nessa formação, girou uma chave assim, entendi. No cognitivo, no racional, não era nada de novo. Mas chegou uma coisa que assim, entendi, nossa, entendi mesmo. Entendi no meu corpo. E aí isso reverbera muito mais para as nossas ações. Então, é uma forma de eu tentar deixar isso um pouco mais claro, né? Do que é essa comunicação entre o entendi e o senti, e agora sim eu vejo que tem um movimento. Né? Eu não sou vegetariana e não sou vegana, nem nada disso, mas eu já ouvi de amigos vegetarianos e veganos que isso aconteceu com eles em algum momento, que tinha uma coisa que era assim, eu não deveria comer carne, né, a ecologia, os animais, mas era racional, e aí teve uma mudança emocional em algum momento, uma virada de chave, assim, nossa, eu não quero mais comer, eu não consigo nem mais sentir o cheiro, aquilo ganhou, aquela compreensão chegou no meu corpo. Então é disso que eu estou falando um pouco. Outras formas da gente ir abrindo o caminho, né, para essa comunicação corpo-mente são todas essas linguagens da alma que podem vir pela arte. Né? Desenho livre, escrever poesia, ler poesia, contar e ouvir histórias. A gente, como seres de linguagem, né, a gente desenvolveu as histórias, e as histórias elas têm um poder muito profundo de conectar essas duas mentes. Porque ela tem a linguagem que nos mantém no conteúdo, mas ela acessa todo tipo de emoção. Então a gente tem vários processos terapêuticos que se baseiam em histórias, por exemplo. A gente tem uma fixação pelas histórias, inclusive, se a gente vai para os livros, para as séries, para o cinema, e a gente elabora os nossos conteúdos emocionais pelas histórias também. Nesse mesmo tema, o Faço as Coisas pelos Outros, eu adoro um filme chamado Dogville, não sei quem já viu, que, enfim, a jornada da protagonista é muito essa, né, de perceber como ela ocupa um lugar de submissão e como isso tem a ver com uma face da arrogância dela. Não vou dar spoilers, que eu adoro o filme, então quem quiser ver, incentivo. E aí, ver a história da protagonista, né, se desenvolvendo é muito diferente de alguém falar para você assim, olha, Natália, eu acho que você tem um comportamento de submissão, que aí pode significar que você se acha às vezes melhor que o outro, e desenvolver um insight para mim, entendeu? Porque aí não tem insight. O ver a história proporciona insights.
né? E aqueles que e aí o que vai chegar é aquilo que faz sentido pra gente. Então é um dos caminhos, é a gente ler histórias e ver histórias, seja em filmes, em livros. A poesia tem uma linguagem muito do simbólico, né? Da alma, daquilo que eu gosto de chamar essa parte do cérebro, também, além dessa forma hippie de falar a linguagem da alma, aquilo que vem antes das palavras. Só 70% da nossa comunicação é não verbal, só 30% é verbal. Então tem muito aprendizado, conhecimento e comunicação no nosso corpo que não é abarcada pelas palavras. A linguagem reduz muito, inclusive, a experiência humana. Tem muitas coisas que são difíceis de pôr em palavras. Tanto que, às vezes, eu sinto que uma parte importante do meu papel como psicoterapeuta é ajudar as pessoas a encontrarem as palavras. Porque aí, quando elas encontram, elas reconhecem a emoção, o sentimento, aquilo que está presente, quem elas são, para onde elas querem ir. Então, a gente vai encontrando formas graduais de ir se aproximando desse lugar que é anterior às palavras, que é uma experiência que alguns de nós podem até chamar de atávica, ancestral, porque é aquilo que está no mais profundo do nosso ser animal, que existia mesmo antes da gente ser Homo sapiens. O nosso corpo e a nossa mente anterior às palavras guarda memórias das coisas que nos acontecem. Igual, melhor do que o nosso neocórtex, inclusive. Inclusive, eu acho que aqui é o responsável pela maior parte das memórias mesmo. Então, para conectar com esse espaço de conhecimento, também a gente precisa abrir um pouco mão do fazer sentido. Por isso que a autocrítica também não ajuda aí. Eu deveria me sentir assim? É justo eu me sentir assim? Ou o que quer dizer sentir um calor no peito nessa hora? Mas não faz sentido eu sentir peso nos ombros e alegria. Isso não vai te ajudar. Isso pode te ajudar num momento muito posterior. Mas não é para acessar esse lugar, não é a busca de sentido. É o reconhecimento, o olhar curioso. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui agora? Sem tira o deveria. Não é o que deveria estar acontecendo, mas é o que está presente, não o que está faltando. O que está presente aqui é aperto no peito, um pouco de falta de ar, não está confortável. Aí posso até ir para no outro momento que tem alguma emoção. E aí percebendo, quando eu vou sentindo isso de novo, quais são as situações que trazem essas sensações físicas. Aí você vai criando uma comunicação, um canal de comunicação entre o pensar e sentir. Porque pode ser que você tenha muita intimidade com os seus pensamentos, que já não é fácil ter intimidade com os pensamentos, que é outra coisa que está bem fora do nosso controle. Mas pode ser que você tenha muita intimidade com os seus pensamentos e pouca intimidade com as suas sensações e emoções. Porque são partes do cérebro diferentes mesmo. Então, a gente vai ganhando intimidade com isso. Mas eu entendi, Natália, que meu avô não está doente por minha culpa, eu entendi, não sinto, e aí? O que é que eu vou fazer com isso? Isso, vai criando intimidade com as suas emoções, vai criando intimidade com o seu corpo e vai deixando isso se desenrolar, porque não é uma coisa que a gente tem controle e que a gente vai buscar ativamente. Então eu vou fazer exercício para entender que não é culpa minha. Não é musculação, tá? Não é musculação, não é preparação para maratona, é processo. E aí sinto muito. Não dá para eu, não tem uma formulazinha que eu faça assim, olha, faz isso 15 vezes, 3 repetições,
em 2 séries por 2 meses e aí você sempre vai sentir o que você pensa. O que eu posso te falar é a autocrítica, ela pode ser um bloqueio para essa comunicação, porque a gente tem mais dificuldade de se olhar, de se perceber quando ela está muito intensa. E cria intimidade com você. A Vivian Dairel, que é minha amiga, que faz... ela é instrutora do protocolo CCT, quem quiser pode procurar o Instagram dela. Vivian Dairel, Dairel é com Y e 2 L's, eu acho. Ela falou uma coisa linda esse final de semana, como a terapia, como um processo de nos tornar amigos de quem somos, nos tornar amigos de nós mesmos. Então, eu sugiro que você vá desenvolvendo amizade com você, desenvolvendo amizade com suas sensações físicas e suas emoções. E a amizade não vem com você é inadequado, por que você está sentindo isso? Olha só, seu corpo inútil. A gente faz, estou dizendo que a gente faz, eu faço também, enfim, todo mundo faz, posso que o Gilbert faz também. Mas mesmo assim, a gente faz, depois a gente retorna e valida. Né? Por que validar é importante? Não é porque a gente é gente boa, bonzinha, Haribo. É porque validar tem um efeito prático sobre a nossa vida. Né? Validar permite que a gente reconheça de verdade o que está presente. Então valida, toda vez que eu escuto essa palavra, me dá uma dor no estômago. Ok? Aí, em vez de você falar, são energias ruins que estão me atingindo, né? Pode ser, cada um pode ter suas crenças, mas assim, além das energias ruins, ou do santo não bateu com esta pessoa, pode ser que o seu corpo esteja percebendo algo que tem a ver com a sua história. Algumas pessoas conseguem ter isso mais clareza. Eu acompanho uma pessoa que fala que toda vez que encontra um homem que tem uma determinada expressão no olhar, já sabe que essa pessoa se lembra do próprio pai, que agredia a mãe. E já tem a impressão de que essa pessoa pode ser um agressor. E que comprovou isso várias vezes. Essa é uma pessoa que conseguiu fazer essa comunicação entre sentimento. Podia ser assim, um mal-estar horrível quando eu vejo alguém que faz essa expressão no olhar. O mal-estar, eu não sei o que é, eu tô louco. Podia ser assim. Pode ser assim, não, de onde vem? Né? Eu tô com esse mal-estar, deixa eu ficar aqui com ele e até ficar um pouco claro onde foi que eu me senti assim antes. Quando foi que eu me senti assim antes? O que faz eu me sentir assim? Aí, pode ser, em algum momento vem, quando meu pai me olhava daquele jeito. Ixi, é muito parecido. Será que eles são parecidos? Entende o processo? Isso vale para outras coisas também. Toda vez que eu sinto um cheiro, escuto determinada música, ou alguém bebe perto de mim, toda vez que tem um tom de voz, isso é uma forma de você ir criando intimidade com você. E a amizade é interessante e importante para a intimidade. A gente não cria intimidade com alguém que vive criticando a gente, né? Eu não imagino que as pessoas que você compartilha seus temores e pensamentos mais íntimos são pessoas que ficam falando para você o tempo todo, nossa, credo, mas isso não tem nada a ver, que inadequada você não deveria estar sentindo isso. Então, se você ficar repetindo esse discurso para si mesmo, isso pode te afastar e provavelmente vai te afastar de criar essa intimidade com as suas sensações, emoções, e toda essa parte não verbal do seu ser, né? Do seu bicho, gente. E essa intimidade é parte importante de conseguir entender e sentir. Como é que isso se relaciona com a ansiedade?
A gente pode mudar, por exemplo de exemplo foi ótimo. A gente pode mudar pro eu sei que meu namorado não me ligou porque ele está fazendo hora extra no trabalho. Só que eu não consigo parar de sentir, e aí ele não me ama mais, ele não me quer, e será que ele tá com outra? E aí os pensamentos, né, vão embora. Mas eu já sei. E mais, eu sei que eu faço isso, Natália. Eu sei que eu sou essa pessoa que fica ruminando, já vi isso 15 vezes, eu sei que eu rumino porque aí, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, minha mãe, o meu pai, a minha tia, a minha avó, e aí meu primeiro namorado, eu já sei tudo, sabe? Já sei tudo, mas aí quando chega na hora, eu tô lá, afogada nas emoções. Uma forma da gente se desidentificar dessas emoções que a gente está afogada é ter intimidade com elas. E uma forma de pegar isso que a gente sabe muito bem, mas não sente, é ter intimidade com essas emoções. Porque aí esse contato vai ficando cada vez mais fluido. Talvez esse exemplo possa ter sido mais claro para vocês. O que mais eu posso falar sobre isso? Seja paciente com você nesse processo. Isso é muito importante, porque todas nós passamos e vamos passar por isso. Sempre vai ter coisas que a gente vai conseguir ter uma compreensão racional, porque o nosso pensamento funciona bem, porque a gente entende a linguagem, porque a gente é capaz de fazer uma interpretação de texto, mas não vai estar no corpo ainda, né? Não vai estar incorporado. É um processo, né, entre pensar e sentir. Pensar, sentir, fazer ainda é uma outra etapa. Então, muita paciência consigo mesmo para ir vivenciando isso. Né? Agora, vivenciar isso passa por intimidade com o seu corpo, intimidade com as suas emoções. Nós não somos um cabeção flutuando no espaço. Eu sei que parece ainda mais que a gente nessa época de pandemia, a gente está muito no mundo digital, e assim, eu tenho visto quanto tempo eu passo sentada numa cadeira, e a gente, né, atendendo pelo computador, fazendo pesquisa no computador, e a gente fica sentindo mais que a gente é um cabeção cheio de informação, cheio de pensamentos, mas a gente não é um cabeção, a gente é um ser humano integral, tá? Então não adianta a gente compreender só com o nosso cabeção aqui e achar que o resto tudo vai estar integrado, que não funciona. Mas é um primeiro passo. Tendo dito isso, quero deixar muito claro que não existe nenhuma parte do cérebro que é melhor que a outra. Já falei isso no início do vídeo, mas quero fechar com isso para que não haja dúvidas. E aí não é que agora o racional é uma merda e só o emocional salva, e nem o contrário, eles têm capacidades e funções muito diferentes. Né? E aí o legal é quando a gente consegue alinhar para que a gente consiga trabalhar junto, no mesmo propósito, não fazendo a mesma coisa, né? Mas no mesmo propósito. Me comentem aí se ficou claro. Um dos meus maiores desafios é imaginar assim, o que vocês estão pensando, se vocês estão entendendo, se o que vocês estão entendendo é o que eu estou falando, porque são os conteúdos muito abstratos, que eu fico tentando colocar em palavras. Então me contem aí se fez sentido, se vocês conseguem trazer para a vida de vocês, e se tem algo que está nesse limbo aí do eu entendi, mas ainda não sinto. Tá bom? Obrigada por me acompanhar por aqui. Um beijo.